Oi, pessoal. Boa tarde para todos. No caso, boa noite para todos. Afinal de contas, hoje é terça-feira, dia de aula presencial para a bolha número 2, tá bom? Lembrando que a bolha número 1 esteve na escola ontem, segunda-feira, e aí, dessa forma, hoje a gente vai inverter. Quem estará lá na escola hoje será a bolha número 2, que voltará à escola na quinta-feira e amanhã a bolha que esteve na segunda retorna, tá bom? E aí, diante disso, eu estou gravando essa aulinha para mandar para os estudantes que não estarão na escola hoje, os cursistas que não estarão no sistema presencial hoje, até como forma de tentar acompanhar a matéria de uma forma síncrona, ou seja, em sincronia, né? Nós vamos estar sincronizando aí quem estará no presencial e quem estará no remoto, quem estará em casa, tá bom, meus queridos? E ontem, só relembrando, a gente tratou sobre a questão da coleta de dados, né? A forma com qual a gente interpreta as numerações, como que o assistente de controle de qualidade ele faz levantamentos através de pesquisas, através de observações, através de anotações, ou seja, ele recolhe fatos, ele recolhe dados, organiza esses números, e aí, baseado nesse estudo, né, e nessa organização dos dados, junto com a gestão, junto com o empreendedor, ou se ele for o próprio empreendedor, ele terá mais possibilidade de tomar decisões concretas diante de algo que esteja acontecendo e que esteja fazendo a qualidade da empresa cair, né? Ontem a gente fez algumas simulações de situações, simulamos a situação da padaria do seu José, que vai voltar à tona hoje aqui para a gente pensar um pouquinho sobre os números dela. E esse estudo de caso ele foi muito importante porque ele nos permitiu ver na prática como que a gente consegue organizar os números e depois também fazer a interpretação deles para saber o que está acontecendo dentro do nosso empreendimento. Combinado? Agora, na aulinha de hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos mais voltados para a matemática. Vixe, quando a gente fala matemática, né, todo mundo arrepia. Inclusive, eu tinha muita dificuldade com a matemática, mas a matemática muitas vezes é insistência e, sobretudo, é a gente tentar entender a aplicabilidade dela na prática. Quando a gente fica muito na teoria matemática, dá um nozinho na cabeça mesmo. Entretanto, quando a gente começa a analisar a sua utilização na prática, a sua utilização no dia a dia, em especial no dia a dia do assistente de controle de qualidade, tudo vai clareando. Então a gente vai exercitar, nós vamos com muita calma. Vou gravar esse vídeo aqui mostrando dois conceitos hoje para a gente fazer cálculos que ajudam muito o assistente de controle de qualidade. E vamos simular algumas situações aqui para tentar entender o que quer dizer esses dois conceitos que nós vamos trabalhar hoje, voltados para a matemática estatística. Tá? Então, tudo isso que a gente vai estar lidando vai estar mais voltado para estatística, para matemática e estatística, e aí, diante disso, a gente ter simulações de casos, simulações de situações que o assistente de controle de qualidade pode encontrar no seu dia a dia e no seu trabalho. Então, o tema da aulinha de hoje vai ser moda, não é a moda de desfiles por aí, não, vai ser a moda matemática ou a moda estatística, tá? E vamos trabalhar também um outro conceitinho que é chamado de mediana. Então, o que quer dizer a moda, o que quer dizer a mediana? Então, eu vou abrir aquela apresentaçãozinha aqui, tradicional, e a gente vai acompanhando, tá bom? Então, só um instantinho para a gente subir o slide. 1, 2, 3, vai! Apareceu o nosso tradicional slide. Então, temos aqui a apresentação, que a gente tem repetido todos os dias, é um curso organizado pelo Pronatec em parceria com a Secretaria de Estado de Educação.
Fazemos parte da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A e estamos gentilmente ocupando o espaço ao qual fomos muito bem acolhidos na Escola Estadual Alain de Lisboa de Oliveira. E o nosso curso é o curso Assistente de Controle de Qualidade, ao qual faz parte do Programa de Formação Inicial e Continuada, o FIC, ok? Bom, unidade 2, capacitando-se com qualidade. Dentro dessa unidade 2, a gente está trabalhando, vamos trabalhar hoje, vamos estudar, vamos entender um pouquinho sobre o que vem a ser o conceito estatístico de moda e o conceito de mediana e automaticamente aprender como que a gente consegue tirar essas conclusões, como que a gente consegue trabalhar com essas duas formas aí de organização e de interpretação de dados, ok? Então, a gente colocou aí o conceito. São formas de organização de dados e métodos de cálculo que permitem ao assistente de controle de qualidade apresentar situações e análises específicas sobre situações diversas em seu empreendimento ou mesmo sobre os seus produtos. Então, na aula de hoje estudaremos juntos como fazer o levantamento e a organização desses dados. Não precisa ter medo, que não são elas que vão nos dominar, mas nós que dominaremos essas técnicas, né? Ou seja, aquele friozinho na barriga quando a gente fala de matemática, de estatística, de cálculos. Então, nós vamos pegar esse friozinho na barriga, essa ansiedade, vamos tranquilizar, porque esses números eles vão precisar de trabalhar para a gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com esses números no cotidiano. E não, os números não vão nos escravizar. Nós é que vamos fazer o domínio, a interpretação, e esses números vão ser nada mais, nada menos do que os nossos grandes aliados para poder tomarmos decisões ou para disponibilizarmos fatos e dados para que os gestores do empreendimento ao qual a gente está colaborando possam tomar também medidas que façam o empreendimento crescer, tá bom? Frase e reflexão da aula. Hoje eu trouxe simplesmente uma frase de um dos maiores cérebros que tivemos aí nesse planeta iluminado chamado Terra, que é o Albert Einstein. Então, o Albert Einstein deixou a seguinte reflexão para a gente. A matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. Ou seja, é uma frase em que o Albert Einstein está indicando para a gente aí que a gente não pode manipular os números matemáticos, né? Porque se a gente manipula os números ao nosso favor, a gente pode estar tampando o sol com a peneira, a gente pode estar deixando de ter um choque de realidade, a gente pode estar deixando de tomar uma decisão acertada e corrigir os rumos do nosso negócio, do nosso empreendimento, antes que ele vá para o buraco, antes que ele quebre, antes que entre num processo de ladeira abaixo e pare de ter o controle e pare de estar bem aí no mercado, né? E perder essa oportunidade de conquistar clientes, de crescer, de prosperar, né? Então, eu escrevi aqui para nós, interpretando a frase. Para se tomar uma boa decisão, precisamos conseguir organizar os dados, os fatos, coletar números e utilizar as ferramentas da matemática. Entretanto, lembrando do Albert Einstein, sua frase, sua dica para a gente nessa reflexão da aula, entretanto, temos que fazer a utilização verdadeira de seus resultados e não simular os resultados a nosso favor, mesmo que isso custe um choque de realidade. Dica: muita responsabilidade com o uso dos números. Ou seja, se a gente está fazendo um levantamento de dados, se a gente está fazendo um levantamento de números, e de repente a gente, não, quer saber de uma coisa? É 20, eu passo para 200 para manipular isso a meu favor. Ou seja, eu estarei prejudicando brutalmente o meu negócio, o meu empreendimento ou o empreendimento ao qual eu represento. Então, muitas vezes, o número ele pode ser duro com a realidade que ele vai te apresentar, mas ao mesmo tempo ele está sendo verdadeiro com você, o que vai te possibilitar corrigir qualquer erro de percurso. Então, como disse o Albert Einstein, a matemática não mente. Mente quem faz o mau uso dela, tá bom? Então, fica essa reflexão para
essa nossa aulinha de hoje. Simplesmente um dos maiores gênios que passaram por esse planeta, o queridíssimo Albert Einstein, tá bom? Seguimos. Vamos falar um pouquinho da moda. Moda, interessante, né? Sempre quando alguma coisa está na moda, a gente vira e fala, poxa, está na moda usar roupa branca. Quer dizer, está acontecendo uma repetição, concordam? As pessoas estão repetindo o uso de uma roupa branca. Ah, César, está na moda usar um óculosinho com esse formato, com a gradinha, com a armação dele azul. Isso está na moda, quer dizer, você está vendo uma repetição de pessoas fazerem uso desse óculos, não é verdade? Ah, César, está na moda comprar carro branco, né? Ah, está na moda tal coisa, quer dizer que está acontecendo uma repetição, ok? Então, diante disso, o que a gente vai entender sobre o conceito matemático ou estatístico da moda? Moda. Numa coleta de dados estatísticos, por exemplo, o valor que mais aparece, ou seja, com mais frequência, é chamado de moda. Viram como tem uma semelhançazinha aí com o que a gente citou em termos de moda propriamente dita, da moda de se vestir, da moda de se consumir? Então, chegamos a uma conclusão que é uma repetição também para efeitos de levantamentos de cálculos estatísticos, tá bom? Você, como assistente de controle de qualidade, pode utilizar este conceito para quantificar as repetições de determinada situação dentro do seu empreendimento. Exemplo, o assistente de controle de qualidade levantou e pesquisou 3 situações durante uma semana sobre a quantidade de falhas nas roscas de uma padaria. Olha a padaria de Seu José aí, gente! Padaria de Seu José, de novo, está no nosso estudo de caso aqui, né? Ou seja, nós vamos pegar um exemplo de algo que pode ter repetido na padaria do Seu José. E aí, diante disso, tentarmos analisar esses números para tentar fazer uma correção administrativa, uma correção de produção, uma correção mesmo do que está dando errado. Mas para isso nós utilizamos a palavra moda com simbologia de situação que está se repetindo. Bacana? Seguimos. Olha o que o nosso profissional de controle de qualidade fez. Ele levantou, então, para efeito de cálculos estatísticos, 1. Quantas roscas quebradas? 2. Quantas roscas manchadas? 3. Quantas roscas... Eu engoli o S da rosca, pessoal. Olha só. Acho que eu estava com fome na hora que eu estava fazendo esse slide. Horror. Ficou rocas. Mas considerem, por favor, roscas, tá bom? É porque o professor estava com fome na hora, antes do almoço. Aí ele ficou lembrando da rosca e ficou com fome e comeu o S aí. Enfim. Terceira, quantas roscas queimadas. Então, o profissional organizou uma tabela para facilitar o seu controle da seguinte forma. Galera, o profissional do controle de qualidade, ele está querendo entender aí quais são as maiores incidências de falhas ao manipular as roscas. Então, ele vai observar durante uma semana o que está acontecendo, né? Só que para isso é importante ele criar uma tabela, ele fazer alguma coisa que facilite ele fazer esse levantamento de dados, tá bom? Então ele organizou essa tabelinha aqui, ó. Olha que bonitinha, simples. Ele não tem computador, então o que ele fez? Fez na mão mesmo, pegou a reguinha, traçou, fez direitinho, colocou lá controle de qualidade das roscas da padaria de São José, colocou os dias da semana aqui, de segunda até domingo, e colocou quais eram os produtos analisados. Então, ele listou lá roscas quebradas, roscas manchadas e roscas queimadas. Na segunda-feira, ele diagnosticou lá que foram 4 roscas quebradas, uma rosca manchada e 3 roscas queimadas. Terça, 8 quebradas, 2 manchadas e
nenhuma queimada. Quarta, 7 quebradas, nenhuma manchada e nenhuma queimada. Quinta, 5 quebradas, 2 manchadas e 2 queimadas. Sexta, 2 quebradas, diminuiu, interessante, né? 1 manchada e 3 queimadas. Sábado, 3 quebradas, nenhuma manchada e 2 queimadas. E domingo, 2 quebradas, 1 manchada e 1 queimada. Então, teve um total de produção de roscas aí com alguns defeitos de fabricação no decorrer de uma semana. Então, nós vamos encontrar aí a seguinte numeração. O total das roscas quebradas, 31. Das manchadas, 7. E das queimadas, 11. Ou seja, qual foi o levantamento de moda que a gente teve de incidência de falhas nas roscas? Ou seja, qual foi a moda aí? A gente vai entender na sequência. Desta forma, o defeito nas roscas que mais se repetiu foi a das roscas quebradas, conforme o número mostra para a gente aí. Qual a numeração de maior incidência? 31, 7 ou 11. Então, a gente viu que 31 é maior que 7 e maior que 11, ok? Então, dessa forma, a gente entendeu que a moda desse conjunto de dados levantados pelo controle de qualidade, permitindo avaliar qual dado aparece com mais frequência dentro dos dados analisados. Então, a gente entendeu que durante a produção de roscas, a incidência de quebra tem sido maior do que a incidência de queimadas ou manchadas, né? Então, ou seja, qual é a moda? Qual é a repetição de incidência? As roscas quebradas. Então, o controle de qualidade, junto com o gestor, ou junto com o dono do empreendimento, ou se o próprio controlador for o empreendedor, ele vai ter que analisar como está sendo, como tem sido feita a produção dessas roscas que está levando elas a uma grande incidência de quebra, né? Então, ou seja, a partir do dado da moda, ou seja, da repetição, a gente analisou os dados e vamos tentar interpretar ou entender dentro desse processo produtivo onde é que está a falha que está levando à quebra de muitas roscas, tá bom? Finalizando esse slide, assim os gestores conseguirão fazer uma análise mais direcionada do processo de produção das roscas, exatamente o que eu disse aqui agora. Que aí, então, eles vão analisar o que está acontecendo, o plástico está um pouco apertado, como o estudo de caso que a gente fez ontem, não está tendo cuidado na manipulação das roscas, que são bem frágeis. O que é que está acontecendo nesse processo? Então, para isso, escuta ativa, conversar com os envolvidos no processo, conversar com quem embala, conversar com quem faz a rosca, com quem estoca, né? Tudo isso tem que ser levado em conta e o profissional do controle de qualidade vai ser o grande responsável por isso aí, tá bom? Agora nós vamos para outra, é a mediana. O que quer dizer isso? Que medo da mediana. Estou com medo da mediana. Mas não precisa ficar com medo, porque a mediana é nossa amiga. E ela vai trabalhar em parceria com o profissional assistente de controle de qualidade. Ela vai ser nossa aliada. Mediana. O que vem a ser a mediana? Em uma população com número ímpar de valores, a mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Ou seja, é como se ela estivesse no meio do caminho, mas ela ainda não é a média, tá? É a chamada mediana. Ou seja, se você levantou dados de 7 dias de uma situação em seu empreendimento, a mediana será aquele número que constar no meio dos números ímpares. Vamos entender na prática? Só lembrando uma coisa, nós temos números pares e temos números ímpares. Então, a mediana, a forma com a qual nós vamos calcular a mediana para números ímpares vai ser de uma forma,
Para números pares, vai ser uma outra forma um pouquinho diferente, mas muito tranquilo também de a gente dominar, tá bom? Tá dominado. Nesse caso, nesse primeiro estudo de caso que nós vamos fazer, é o seguinte: levantou dados de 7 dias de uma situação. 7 é o quê? Para o ímpar. Acertou quem disse ímpar. Então, significa que nós vamos coletar a mediana a partir do formato de organização de números ímpares, ok? Vamos entender na prática? Mediana. Se lembrem daquele levantamento, deixa eu voltar, esse mesmo aqui, ó. Eu joguei ele para cá para a gente aproveitar os dados. O profissional levantou os dados de incidência de roscas quebradas, manchadas ou queimadas, tá bom? E aí nós vamos analisar os mesmos números com a intenção de tentar encontrarmos aí a mediana. E aí os dados estão aí soltos. E aí, o que é que eu vou fazer com esses dados para alcançar a mediana, César? Nossa, eu estou doido no meio de tanto de um monte de número aqui, o que, que eu faço, por onde que eu vou? Então, calma, 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 não criemos pânico. Primeira coisa que o profissional de assistência de qualidade, de controle de qualidade, vai precisar de ter calma e organização. Então, para alcançar a mediana, a primeira coisa que vai ter que fazer vai ser colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Ou seja, ele vai ter que fazer uma outra anotação embaixo dessa tabela, colocando os números em ordem crescentes. Tá bom? Só lembrando que vai ser em ordem crescente de acordo com o produto analisado. Ou seja, nós não vamos misturar os produtos aqui, porque a gente quer saber a mediana de cada um deles aqui. Ou seja, qual vai ser o número que vai estar no meio do caminho entre o maior e o menor, tá bom? Então, primeiro a gente vai organizar das roscas quebradas, os numerozinhos em ordem crescente, do menor para o maior. Depois nós vamos pegar o das roscas manchadas, do menor para o maior, e depois das queimadas, tá bom? A primeira ação. Então, eu já fiz isso aqui para adiantar o nosso processo. Olha como é que é fácil tirar a mediana. Organizamos, então, a planilha anterior da seguinte forma. Nós pegamos os mesmos numerozinhos que estavam aqui atrás e jogamos ele aqui, entretanto, em ordem crescente, como eu disse. Das roscas quebradas, a gente teve a seguinte situação. Foram 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Bom, lembra que a gente falou que são 7 dias? Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que vai estar no meio? Eu vou ter que pegar esses 7 e dividir. Metade para um lado, metade para o outro e deixar um no meio. Ok? Então, como são 7, o que eu vou fazer? Vou pegar 3, vou deixar 3 para o lado de cá, ok? Para esse lado esquerdo. E vou deixar 3 para o lado de cá. E aí sobrou uma coluna no meio. Ficou 3 colunas para um lado, 3 colunas para o outro. E aí, quem está no meio? Esse 4. O que esse 4 significa? Ele é a mediana. Ou seja, ficou 3 números para o lado direito, 3 números para o lado esquerdo, e ele ficou exatamente na mediana. Então, significa que a gente pode mostrar para o gestor que a mediana de roscas quebradas no decorrer de uma semana analisada foi de 4. Olha como é que é facinho. Bem tranquilo, não é? A mesma coisa a das roscas manchadas. Então, nós vamos ter aqui, ó, a mesma organização. 3 colunas para o lado esquerdo, 3 colunas para o lado direito, e uma vai ficar no meio do caminho. A que vai ficar no meio do caminho é o numeral 1. Então, significa que a mediana, não é a média, é a mediana de roscas manchadas no decorrer dessa semana foi de 1. É o que está no meio do caminho entre o máximo e o mínimo. A mesma coisa com relação àquelas que foram queimadas.
3 colunas para um lado, 3 colunas para o outro, e no meio do caminho, o que ficou aqui para a gente? O 2, ou seja, a média de roscas que se queimaram no decorrer aí da semana e do levantamento do profissional de assistência de controle de qualidade foi exatamente o numeral 2. Sem mistério, né, galera? Essa aí, lembrando, é a forma da gente fazer o cálculo da mediana dos números ímpares. Ô César, então vamos imaginar que foram 9 dias. O que eu vou fazer? Bom, 9, se a gente dividir por 2, vai dar 4,5. Não vai adiantar. Então pego um número abaixo, dá 8. 8 dá 4. Então coloco 4 colunas para um lado, 4 colunas para o outro, e no meio vai ficar uma. Então, se ela estiver com os números organizados em ordem crescente, eu consigo achar ali qual é a mediana. Fechou? Muito tranquilo, não é? Lembrando que essa é a mediana de números. Isso mesmo que você falou aí, de números ímpares, tá bom? Agora, nossa, César, pelo amor de Deus, complicou, que tanto de número é esse? Pelo amor de Jesus Cristo, vou tomar um Rivotril. Vou tomar água. Vou tomar água, porque o cálculo é muito simples também, pessoal. É muito tranquilo. Deixa eu tomar minha aguinha. Bom, conceito de cálculo para estatísticas. No caso da mediana em números pares, fazemos da seguinte forma. Queridos e queridas, o número é praticamente o mesmo, tá? Eu copiei o mesmo levantamento, só que eu acrescentei uma coluninha, que é essa coluna onde nós temos aqui o 8, 2 e o 3. Para que você fez isso, César? Eu fiz isso exatamente para poder mostrar para vocês na prática como que tira a mediana no caso de termos aí números pares. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números do meio, somamos e dividimos por 2. Como assim, César? Espera aí. São 8, não são? São. Então, quer dizer que eu vou pegar e vou dividir 3 para um lado, 3 para o outro, e vou deixar 2 colunas no meio. São essas 2 colunas que a gente colocou em vermelho aqui. Ué, César, no outro ficava só uma coluna no meio. Sim, porque era número ímpar. Então, você dividiu e ficava só uma. Só que agora, como é número par, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos deixar 2 coluninhas no meio e vamos dividir as demais igualmente. Ou seja, vamos colocar 3 para um lado, vamos colocar 3 para o outro e vamos deixar as 2 aqui no meio. Ué, César, então quer dizer que a mediana é 4 e 5? Não. Aí é que a gente vai ter que calcular. Um cálculo muito simples que vocês vão tirar assim, ó, de letra, no estalo. Então, o que a gente vai fazer? Mediana de roscas quebradas. Então, dividimos as coluninhas, encontramos as 2 colunas que estão lá no meio, que no caso é 4 e 5. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar o 4 e 5. É a situação 1 que a gente colocou aqui, ó. 4 mais 5 igual a 9. Vamos pegar o 9 e vamos dividir por 2. Então, significa que a mediana de roscas quebradas no decorrer dessa semana foi de 4,5, ou seja, 4,5. Fácil demais da conta, né, gente? Muito tranquilo. Vamos ver a outra situação. A mediana das roscas manchadas. Legal. Então, eu separei, ficou 3 para um lado, ficou 3 para o outro e no meio ficou 2. Legal. Ficou 2 aqui. Então, 1 mais 1 igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, significa que a mediana de roscas manchadas foi exatamente a 1. E, por último, aquelas que se queimaram. Aquelas que foram queimadinhas aí. E a gente fez o mesmo processo. São 8. Botamos 3 para um lado. Botamos 3 para o outro. E ficou 2 coluninhas aí no meio. O que a gente vai fazer? Vai somar 2 mais 2 igual a 4. A gente perde o 4, divide ele por 2 e vai ser igual a 2. Ou seja, significa que a mediana
aquelas rosquinhas que foram queimadas lá no forninho, bonitinhas, que não ficaram tão bonitinhas porque elas se queimaram, né? E não dá para comer, afinal de contas o trigo, quando ele queima, ele fica amargo, não fica muito interessante, pelo menos para o meu paladar. E aí, a mediana foi 2, ou seja, é aquele número que está no meio entre o maior e o menor. E aí, galera, difícil demais da conta? Muito tranquilo, né? O que o profissional da assistência de controle de qualidade vai ter que fazer? Ser organizado, ter calma, analisar os dados, montar essas tabelinhas para que os seus dados estejam sempre bem organizados. Olha só, não são tabelas que são difíceis, são tabelas que são muito tranquilas. Inclusive, existe um programinha de computador que se chama Excel, e o Excel ele faz isso aqui muito bem. Só que durante o nosso curso vai ser muito difícil de eu conseguir ensinar para vocês a mexer com o Excel. De toda forma, eu deixo a dica, tá? Quem quiser entrar no YouTube, existem canais muito legais aí que dão dicas fabulosas de como trabalhar no Excel. E o Excel faz essas tabelas assim de uma forma muito legal e muito organizada, tá? Então é uma dica desde já para os nossos futuros assistentes de controle de qualidade. Tenta depois pesquisar o Excel. Excel pode ser uma ferramenta de trabalho muito boa para vocês, tá bom? Galera, nós temos mais duas modalidades aí de coleta de dados, de cálculos estatísticos, que é a frequência e que é também a média. A média, vocês já viram aqui junto da mediana, que é muito, muito próximo a forma de se calcular. Entretanto, eu vou preferir a gente saltar um pouquinho, tá, a frequência, e nós vamos para alguns exercícios, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai fazer esse exercício aqui, quais são os valores, eu até exagerei um pouco, mas eu quero ver o que a gente vai conseguir. Quais valores são, respectivamente, a moda e a mediana dos números da lista a seguir. Então, baseado na última explicação, você vai organizar no seu caderninho esses números, já deu a dica aí, ó. Você vai precisar de organizar para tirar a moda e a mediana, né? A moda, talvez não. Talvez só de bater o olho aqui você já vai saber o que é a moda. Afinal de contas, a gente viu que a moda é a repetição, né? A mediana, você vai precisar de organizar esses números, mas vou deixar você quebrar a cabeça. Mas se tiver dúvida, o prof vai estar aqui para poder ajudar também, tá bom? E eu arrumei esse outro aqui que caiu no Enem de anos atrás. César, pelo amor de Deus, que tanto de número, eu não vou dar conta. Vai dar conta. Vai dar conta e só vai bastar você organizar aí, tá bom? Então, nós vamos tirar, e eu vou estar junto com vocês, como que a gente vai tirar a mediana dessa pesquisa a respeito do emprego formal no Brasil no ano de 2002. Então, a gente vai ter que analisar esse gráfico, anotar os dados que estão no gráfico e, baseado na forma como a gente ensinou de tirar a mediana, a gente vai fazer o cálculo. E nós temos aí, ó, alternativa A, B, C e D, para a gente tentar acertar, tá bom? É fácil, não é difícil, tem muitos números. Mas, como eu disse, o profissional de controle de qualidade, ele vai precisar de ser organizado, ser frio e ser calculista para poder levantar os números e apresentar da melhor forma possível. Combinado? Certinho? E vamos finalizando o nosso videozinho de hoje com a dica de ouro. Não tema os números. Domine suas interpretações e eles trabalharão com você. Foi exatamente a nossa análise de todos esses dados durante a aula de hoje. Não vamos ficar com medo desses números. César, pelo amor de Deus, que tanto número, que tanto de risco. Risco para lá, risco para cá. Não criamos câmbio. Nós vamos sentar, vamos organizar, vamos tabelar
e aí sim a gente vai conseguir alcançar e fazer o cálculo que a gente precisa, tá bom? Lembrando que na aula de ontem a gente iniciou as páginas 34, 35 e 36. Na aula de hoje, nós vamos avançar apenas para 37 e para 38. Eu não vou avançar porque eu quero que vocês aprendam essa parte desses cálculos muito bem. Então, por isso que eu estou indo com calma para a gente poder trabalhar bastante com quem tiver remoto e com quem tiver em sala de aula, no presencial, para entendermos, para fazermos mais estudos de caso, para poder fazermos mais levantamentos de situações e treinar isso bastante, porque é algo que vai estar muito presente no cotidiano deste profissional, tá bom? Mas não se assustem, porque tudo é treinamento, né? Tudo aí, nesse caso, vai requerer o nosso esforço, a nossa insistência, a nossa repetição, e no final das contas vai dar tudo certo. E uma coisa muito importante, vocês precisam de entender o porquê de tudo isso, tá bom? Que é algo que a gente está tentando fazer aqui na prática. Combinado? Então, vou tirar minha apresentaçãozinha e vou para a finalização da aulinha de hoje. Então, agradeço imensamente o carinho, a recepção e por todos estarem acompanhando o nosso canalzinho aí no YouTube como uma ferramenta de facilitar o nosso trabalho no cotidiano. Tá bom, galera? No mais, beijos e abraços para todos. Que Deus abençoe a todos aí. Tchau!